Livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pães para todo este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isto é para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo sentar. Havia uma grama naquele lugar, e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois de receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, diante do Teu Santo Espírito e do Teu Filho que aqui está neste lugar. Que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, através da Sua palavra. Que ela venha nos marcar, nos moldar, nos direcionar cada dia mais para perto de Ti. É em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém. Jesus. Bom, nós estamos aqui diante de uma palavra. Esse é o único milagre, começar assim. Esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Você pode procurar qualquer um dos outros milagres, você vai ver que contém ou nos 3 primeiros evangelhos, ou em apenas 2, mas esse é o único milagre que aparece desde Mateus até o livro de João. E nós vemos aqui um povo que estava seguindo a Jesus, né? E a palavra diz que eles estavam seguindo por causa dos sinais, por causa dos milagres. Então, Jesus aí já havia feito alguns milagres, provavelmente aquele que foi feito ali na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, já havia acontecido, né? E diz a palavra do Senhor que muitas pessoas foram curadas, né? Desde da tarde até alta parte da noite, Jesus já estava ali curando as pessoas, né? E diz ali naquela passagem que depois que Jesus expulsou muitos demônios e curou muitos doentes ali naquela cidade de Cafarnaum, ele se retirou e foi orar. Né? Nós vemos assim no ministério de Jesus, sempre ele se retirando à parte para orar, para meditar, para executar a obra. E nós vemos as pessoas o seguindo, mas você não consegue ver as pessoas que o seguiam se retirando à parte para orar, para meditar. Até os próprios discípulos, nós vamos ver nessa passagem mesmo seguindo que Jesus ele vai para o monte orar e os discípulos já vão para o outro lado do mar da Galileia para esperar o Senhor para as obras que Deus ia fazer do outro lado. Então nós vemos pessoas que seguiam a Jesus pelo simples fato de ver milagres, e talvez muitos que iam ali após Jesus, iam ali pensando, talvez seja o dia que Ele vai me curar, talvez seja o dia que Ele vai tocar na minha visão e eu voltarei a ver como Ele curou o cego de Jericó, talvez seja o dia que Ele vai orar por mim e a minha mão que é mirrada, ou eu que sou coxo serei restaurado, como Ele fez com aquele homem no tanque de Betesda. Talvez seja o dia que Jesus vai transformar a minha vida, por isso eu vou segui-lo. E aquela multidão via inúmeros milagres do Senhor, e por causa desses milagres iam atrás dele. E nessa geração não é diferente.
Quantas obras de Deus verdadeiras nós já vimos e quantos testemunhos verdadeiros nós já vimos e presenciamos de pessoas que nós conhecemos ou de pessoas que contam seus testemunhos e nós conferimos a veracidade, é isso? Veracidade daquele testemunho de tantos milagres que ocorreram por causa da presença do Senhor. E daí quando isso acontece numa determinada igreja, num determinado local, o que costuma acontecer é que aquela igreja que às vezes tinha uma quantidade de membros, ela começa a duplicar, triplicar, porque as pessoas vão seguir lá por causa dos milagres, né? Porque tanto no tempo de Jesus quanto nos dias de hoje, as pessoas, elas querem saciar as suas próprias necessidades. A busca por Jesus daquele povo era saciar as suas necessidades. Jesus até aquele momento havia feito milagres e as pessoas estavam ali para ver os milagres, porque o próprio Jesus diz, né, que sem sinais e milagres não há como eles crerem. E também ali para saciar as suas próprias necessidades. Muitos estavam no meio da multidão, porque assim, talvez seja o dia que ele vai me curar. Mas nós vemos que Jesus, no meio de uma grande multidão, não curava a todos. Nós vemos que Jesus, no meio de uma grande multidão, quando ele estava indo a caminho da casa de Lázaro para fazer uma obra, havia uma grande multidão que o apertava. Mas somente uma mulher conseguiu tocar o Senhor. Somente uma pessoa que viu assim, ó, eu já perdi tudo, como nós cantamos, já não sei mais o que fazer, mas ela não usou isso somente, ó, esse é meu último recurso apenas. Porque a palavra do Senhor diz que ela teve fé. Quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ela teve fé. E ela foi curada de forma instantânea. E o próprio Jesus respondeu àquela fé dizendo, alguém me tocou. Então, não importa a quantidade de pessoas que estão ao seu redor buscando o mesmo Deus. O que importa no meio da multidão é como nós olhamos para este Deus. Alguém que só vai saciar as minhas necessidades ou alguém a quem eu estou pronto a depositar toda a minha vida debaixo do controle das suas mãos. Aquela mulher que se prostrou, ela estava dizendo, o controle da minha vida está nas tuas mãos. E daí a palavra do Senhor diz que ela foi curada. Jesus olha para ela, fala da fé dela, e depois diz, vai e não peques mais. Acho que também ele fala isso para ela. Então assim, Jesus, quando nós entramos em um relacionamento com Ele, entregamos as nossas vidas para Ele, sempre vai gerar uma mudança radical. Sempre vai gerar uma mudança radical. Quando aquele homem é trazido pelos seus amigos, ele diz, perdoados estão os seus pecados. E daí os fariseus, eles ficam ali, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Daí ele diz, para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade. Ele diz, aquele homem levanta e anda. E daí todos ficam maravilhados. Havia uma grande multidão, diz que a casa estava cheia. Mas Jesus primeiro mudou a história de um pecador. Restaurou, o justificou e depois o curou. Um encontro com Jesus em meio a uma multidão vai trazer mudança em nossas vidas. Nós, quando encontramos Jesus, nós estávamos indo um caminho contrário da presença dele. E quando nós o conhecemos, nós nos arrependemos e nos prostramos diante do seu amor. E houve uma mudança. Aquele que pecava já não pecava mais. Aquele que encontrou Jesus, encontrou conforto nas suas palavras e confessou a Jesus como seu Salvador. Ele vai diante do Senhor e reconhece as suas debilidades, as suas fraquezas e lança diante dos pés de Jesus. E só Jesus pode nos fazer superar essas debilidades, que o pecado nos impunha e nos tornava escravos dele. Mas aquela multidão que seguia Jesus até esse momento, elas não estavam dispostas a terem mudança significativa. Elas estavam procurando um Messias
que viria para salvá-los das mãos de Roma. O Messias que viria para trazer a paz para Israel que eles tanto esperavam. E Jesus estava vindo para lhes propor uma vida que era além daquele momento. No livro do Evangelho de João, você vai ver Jesus se revelando como Deus em várias passagens diferentes dos outros, né? Você vai ver ele conversando com a mulher samaritana e ela diz: quem é você? Quem você deveria ser? Você é o profeta? Você é o Messias? E ele diz: eu sou. Você vai ver aqui nesse texto que vão perguntar quem ele é, como eles poderiam comer do pão. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. No capítulo 5, você vai ver Jesus dizendo assim, ó: eu falo o que o Pai me manda fazer, eu faço o que o Pai me manda fazer. Você vai ver Jesus se revelando de forma constante no livro de João, dizendo: eu sou quem vocês estavam esperando. E Jesus está dizendo para essa geração: eu sou quem vocês estão esperando. Eu sou a vida que vocês tanto anseiam. No livro de Tiago, nós vamos ver assim que ele diz assim, no capítulo 4: vocês pedem, mas pedem mal, porque vocês pedem para trazer proveito para... deixa eu ler lá, porque eu vou me perder aqui. Parafraseando. Tiago... próprio prazer, né? Aqui, ó. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar seus próprios prazeres. Aquela geração estava fazendo isso. Nós queremos algo para saciar a nossa necessidade nessa geração, nesse momento em que nós estamos sendo cercados por Roma, nesse momento que nós estamos sendo dominados, nesse momento que nós não temos alimento, nesse momento que todas as coisas, todas as nossas posses e nossos bens, nós pagamos tributos. Nós queremos alguém que nos livre disso. E Jesus estava ali, trazendo de volta o relacionamento com Deus. Você não vê, naquele tempo, nas passagens de Jesus, o povo dizendo: nós queremos um relacionamento verdadeiro com Deus vivo. E Jesus vem até eles trazendo de volta esse relacionamento. Ele fala assim, ó, fala para os discípulos: vocês vão ver, vocês veem o Pai. Daí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E daí Jesus vai responder no capítulo 14: eu estou contigo há todo esse tempo e vocês não conhecem o Pai? Jesus vem falando em nome de Deus e dizendo: eu sou o próprio Deus. E a multidão não queria um relacionamento com o próprio Deus, porque eles queriam as suas necessidades em vez do próprio Deus. E nessa geração, as pessoas querem as suas necessidades supridas em vez do próprio Deus. Mês passado, né, eu conversei com um pastor sobre o ministério de louvor, e daí eu falei assim: pastor, agora eu já falei bastante, agora eu vou falar realmente sobre mim, porque não era só sobre o ministério de louvor. E eu falei assim: pastor, estou cansado da rotina de vir quinta-feira para o ensaio depois do serviço e ir para casa, né? Daí o ministério de louvor já estava percebendo que eu estava cansado também, né? E eu falei assim: pastor, eu acho que eu tenho que parar um pouquinho com essa atividade. E daí o ministério de louvor foi convidado para um culto, né, de louvor. E eu não queria ir, né? Eu já estava cansado, como eu disse, já não queria ir. E chegando lá, a gente foi ministrar. Eles tinham um título lá do ministério, sem renúncia, num avivamento, né? E eu comecei o ministério de louvor começou a tocar e eu comecei a ministrar sobre renúncia. E daí eu ministrei, eu tirei o fone, a igreja estava respondendo, né, sobre a ministração e tudo. E daí eu fui sentado e falei assim: você prestou atenção no que você disse? Você entendeu? Assim, tipo, você prestou atenção que você está falando para os outros fazerem e você não quer fazer? Daí depois eu pensei assim: poxa, e
E eu ouvindo tudo isso, você está prestando atenção, e daí eu me peguei ali no momento e assim, você está querendo renunciar às horas, né, que você vem de quinta-feira, mas não está disposto a renunciar às horas de trabalho. Está disposto a renunciar os momentos de me servir, mas não está disposto a renunciar talvez os momentos que eu não estaria aqui para fazer outra coisa, para o meu próprio prazer. Então, nessa geração, tem que se levantar pessoas que estão dispostas a renunciar às suas próprias vidas, às suas atividades nesse dia, para viver para Cristo. Aquela mulher, ela gastou tudo que tinha, mas ela ainda tinha a vida dela. E a vida dela, ela disse: se eu tocar na orla das vestes deles, eu serei curada. E a vida daquela mulher foi para servir a Deus. Todo mundo a desprezava por causa da sua enfermidade. E quando viram ela restaurada, muito provavelmente perguntou: o que aconteceu? E ela poderia declarar: encontrei um Deus em que eu pude tocar e me relacionar com Ele e conhecer a presença dEle, e posso andar nessa terra podendo dizer: Ele me curou. E Ele disse que a minha fé me salvou. A palavra era essa: a tua fé te salvou. E Ele pode dizer assim: e a minha fé nele me salvou. A minha fé naquele que o enviou me salvou. E quando nós renunciamos, nós estamos declarando que a nossa fé, que nós acreditamos nele e que nós dependemos dele, que além dos nossos desejos, das nossas próprias vontades, ele tem o senhorio, ele governa, ele é dono das nossas vidas, e nós não o seguimos porque ele faz sinais maravilhosos somente, mas porque o maior sinal que nós podemos ter é que Ele está vivo dentro de nós e que Ele faz morada dentro de nós. Então não tenha medo de seguir a Jesus, mas siga da maneira correta. Renuncie quem você é para viver quem Cristo é em você e os planos que Ele tem para a sua vida. O título dessa mensagem é: onde está a nossa fé? A fé daquele povo estava em ver um Senhor que ia livrá-los das mãos de Roma. A nossa fé está num Deus que não somente nos livra deste mundo, mas Ele nos prometeu um reino vindouro. Ele diz que aquele que crê nele ressuscitará no último dia. Nesse texto em que nós estamos lendo, ele diz que um dia ele voltará sobre as nuvens dos céus e ele resgatará para si a sua noiva, e ela subirá e nós teremos nosso corpo glorificado e viveremos com ele eternamente. Então não se apegue às suas necessidades neste mundo, porque a nossa maior necessidade é viver com o nosso Senhor e Deus para todos sempre. E era isso que Jesus estava querendo realizar no meio da nação de Israel naquele período, e é isso que o Senhor quer fazer através das gerações, desde a queda do homem. Tudo que o Senhor deseja é que os olhos das nações se voltassem para Israel, se voltassem para o Deus de Israel. Jesus Cristo veio, e daí o Senhor diz no livro de Efésios que todas as coisas convergem para Cristo. No livro de Coríntios, eu acredito que ele vai falar a canção que nós cantamos: porque dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós somos criados para vivermos para Cristo, para dependermos da presença dele e não corrermos atrás dos milagres apenas, mas para ter as nossas vidas plenamente saciadas, porque ele vive em nós. E Cristo estava apontando isso para aquele povo. E daí eles buscavam por causa dos sinais miraculosos. E chegou um momento que Jesus vê aquela multidão que o seguia, e ele devia estar fazendo aquela pregação extensa, talvez semelhante à do Sermão da Montanha. E daí viu que estava avançando a hora, e eles estavam com fome. E daí ele fala: como que nós vamos alimentar todo mundo? E fala para Filipe. Levantando os olhos, vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? E daí Filipe ele dá uma resposta assim:
200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Hoje, um denário seria aproximadamente 20 centavos de dólar, né? Ou seja, e só que naquela época, um denário era um dia de trabalho. Ele falou, 200 dias de trabalho não pagaria alimento para todo mundo. E isso nos leva a ver ali outra coisa, aonde nós depositamos a nossa fé. Uma é procurando os sinais, a outra é a nossa capacidade. Se tem uma coisa em que nós depositamos a nossa fé, fala assim, eu sou bom nisso. A Elisa, ela gosta de assistir aqueles programas de culinária, e daí tem a Batalha dos Cupcakes, onde eu estava vendo assim, começou, né, a apresentação, faz os cortes de cada um que vai competir, e daí uma dizia assim, se tem uma coisa que eu sou boa é em fazer cupcakes. Ninguém faz cupcakes melhor do que eu. Daí vem o outro e fala assim, o sabor dos meus cupcakes são os maravilhosos. É impossível que alguém me vença. Daí vem o outro e fala assim, o meu cupcake é... E começa a falar, né? Porque todos eles estavam se garantindo que eu sou o melhor. A minha capacidade de fazer isso aqui é melhor do que qualquer um que possa vir. Eu não vi quem ganhou, mas eu acredito que um tinha mais capacidade do que todos os outros três, porque um tinha que ganhar no fim. Mas a confiança deles era, nisso eu sou bom. E daí Filipe dá a resposta, nem que eu tivesse a capacidade de ter 200 denários, a gente alimentava todo esse povo. E quando nós olhamos para a nossa autossuficiência, e depositamos grande confiança nela, a gente acaba se distanciando da presença de Deus e da vontade de Deus e daquilo que Ele quer realizar. No trabalho que nós temos no dia a dia, às vezes nós nos aperfeiçoamos tanto, somos bons, que quando acontece uma coisa diferente, a gente fala assim, eu sei como resolver isso, eu sei a causa. E daí as pessoas aguardam que dê certo. Mas às vezes as coisas, quando elas saem do controle, a nossa capacidade ela não é suficiente. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa refinaria de petróleo e foi decidido assim, agora a gente trabalha com petróleo, né? O que a gente vai fazer? Vamos comprar álcool hidratado e vamos tirar a água e transformar ele em anidro, que vai ser... Vamos ganhar dinheiro. Primeiro, né? Um álcool hidratado ele vem com 2% de água. Não é muita vantagem você tirar. Só que eu lembro que durou 5 dias para a gente começar a tirar 2% de água do álcool. E todo mundo se julgava capaz. Vinha um e falava assim, se fizer isso vai dar certo. Vinha um outro, não, vocês estão fazendo errado. O outro turno trocava, vocês estão fazendo tudo errado. Porque não é assim, vamos fazer assim. Daí, eu sei que passou uns 5 dias. Daí o dono da empresa lá, junto os coordenadores, conversaram lá, vamos ter que contratar alguém especialista em fazer isso. E daí eu sei que contrataram um cara, ele gastou uns 3 horas conversando na sala. Daí ele chegou assim na coluna de destilação, olhou, você está fazendo tudo certo. Ele abriu uma válvula. O que eles gastaram 5 dias de teste, em menos de 12 horas, que era 2% só de água, eles tinham zerado. Mas ali, a ideia surgiu de pessoas que falaram, nós somos capazes, nós sabemos o que fazer. A verdade é que diante de Deus, nós só somos capazes com Ele. Nós não somos capazes na nossa sabedoria, porque ali existia, quase todo mundo era formado em química, tinham os engenheiros em química, e eles não conseguiram resolver. Tiveram que chamar uma pessoa que trabalhava com álcool para resolver. Nas nossas vidas, uma pessoa que trabalha com todas as atividades, só existe um, que é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz um milagre que ninguém consegue fazer, só existe um, que é o nosso Senhor Jesus. O Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, só existe um, que é o Espírito Santo de Deus. É a Ele que nós devemos recorrer. Aonde a nossa capacidade há um limite,
há um socorro em Deus. Só que cuidado, não confie na sua própria capacidade. Porque o profeta Jeremias vai dizer assim, que maldito é o homem que confia no homem. E ele não está falando do seu amigo, do seu vizinho, Jeremias, né? A igreja, as pessoas na igreja costumam dizer, poxa, não confia naquela pessoa, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Mas ele está falando que nós nos tornamos malditos quando nós confiamos em nós mesmos. Quando nós confiamos na força do nosso braço. E Filipe, andando com o Senhor, não conseguia ver a grandeza do Senhor Deus de forma plena e completa. Ele tentou olhar para a sua própria capacidade e falar, nem que eu juntasse dinheiro suficiente, sustentaríamos todas essas pessoas. E daí chega André, também tão cheio de fé quanto Filipe, fala assim, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Nós conhecemos na história, nos outros textos, que tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos, né? Aqui diz, aqui nesse texto, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Só que Filipe, cheio de fé, apresentando aquilo, fala, mas o que é isso para tanta gente? Não é o suficiente. 5 pães não é suficiente. Quanto nós conhecemos do nosso Deus? Nós sabemos a nossa limitação. Mas por que colocamos limitações num Deus que é todo-poderoso? Quando nós temos dificuldades, nós procuramos socorros em todos os outros lugares, até poder nos achegar diante do Deus que tem todo o poder. Por que não nos submetemos à grandeza de Deus de forma plena? Por que buscamos um recurso sempre longe da presença do Senhor, para depois se achegar a Ele? Sendo que a pessoa mais presente que nós temos na nossa vida é o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós. Precisamos olhar para essa mensagem e ver que a nossa capacidade, ela tem um limite, mas a capacidade do nosso Senhor, ela é ilimitada. E Ele socorre o faminto. Ele socorre as nossas vidas em nossas necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. E daí André, tão cheio de fé, ele encontrou um menino que estava ali com 5 pães de cevada. Os pães de cevada naquele tempo, eu fui estudar, ele eram os pães mais baratos que tinham. O trigo era mais caro, a cevada era mais barata. Então assim, ele sustentou ali com aquilo que tinha realmente pouca expressão no meio deles. E os peixes ali, os 2 peixinhos eram semelhantes à sardinha, né? E eu dou graças a Deus de não estar lá naquele dia. Né, porque se tem um peixe que eu enjoei na vida de comer foi sardinha. Eu lembro que uma vez eu fui daqui de Itupeva para Itaém, falei, mãe, o que tem para comer? Ela falou, tem sardinha. Ela estava com sono. Eu falei, o quê? Tem sardinha? Eu não quero sardinha. Ela, não. Ela lembrou que eu não sou mais um fã de sardinha. Já comi tanta sardinha que eu não tenho mais esse prazer. Mas aqui nessa passagem, ele tinha ali pães de cevada e semelhantes a sardinhas. E Jesus deu graças e multiplicou para toda aquela multidão. E sobraram 12 cestos, né, diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus sustentou, alimentou todas aquelas pessoas. O Senhor Jesus, Ele sustenta as nossas vidas em nossas necessidades. Ele supre no meio das dificuldades. Não tema o dia de amanhã, porque o Senhor Jesus, Ele está presente já hoje. Eu li o Salmo 112 que diz assim, né, que aquele homem bem-aventurado que teme ao Senhor, ele diz assim, a palavra do Senhor, ele não teme más notícias. Ou seja, as más notícias elas vão vir. Não, ele não está falando assim, não vai vir mais más notícias, não, elas vão vir. Mas nós estamos seguros na presença de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e o seu prazer está nele. O Senhor nos sustenta. E avançando no texto,
Obviamente eu não consigo chegar a ler todos os versículos que estão aqui, que vai até o 68 ou mais, eu não lembro, né? Ou 72, eu acho. Eu sei que, avançando no texto, nós vamos para um momento em que os discípulos se apartam de Jesus e vão para o outro lado do Mar da Galileia, e Jesus vai para o monte orar. E nós conhecemos o texto, né? Teve até, acho que uma das EBFs aqui foi essa passagem do Mar da Galileia. Tinha um barquinho desenhado aqui, né? E nós conhecemos o texto. Em dado momento vem um vendaval que afligia ali também os barcos. Em dado momento, depois do vento ali que estava batendo nas ondas, diz a palavra do Senhor aqui que os discípulos eles começaram a ficar atemorizados. Deixa eu ver aqui certinho. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco andando sobre o lago e ficaram aterrorizados. O vento estava forte, eles remaram por cerca de 5 quilômetros no meio do lago, e daí eles viram um homem andando sobre as águas. E nos outros textos vai dizer assim que eles acharam que era um fantasma. E daí Jesus disse: não tenham medo, eu estou aqui. Uma das coisas que aflige o homem é o temor dos dias agitados, dos períodos de dificuldades. Nós cantamos hoje uma música que diz, né? Tu és minha cura, tu és meu socorro, que acalma os ventos da minha tempestade. Eu sou péssimo em decorar a letra. Acalma o vento do meu oceano, né? É isso? Um Deus que acalma o vento dos meus oceanos. No meio da noite, remando parte da noite, cansados. O vento provavelmente nesse momento lhe era contrário. Viram alguém andando sobre as águas e falaram: é um fantasma. E Jesus vem com a resposta: não tenho medo, sou eu. Em outras passagens você vai ver um homem cheio de fé se levantando e falou: Senhor, se é você mesmo, faça eu ir até contigo. Como lembra a palavra? Me faça ir contigo. E esse homem cheio de fé, a palavra do Senhor diz que ele põe os pés sobre as águas, e mais uma vez, e ele começa a andar sobre as águas, e mais uma vez você vai ver alguém olhando para Jesus e falando: eu não tenho capacidade de andar sobre as águas. E ele começa a afundar, e é Pedro. E realmente, irmãos, nós não temos capacidade de andar sobre as águas. O nome da pessoa que nos faz andar sobre as águas é Jesus, e esse nome se chama graça. Nós não conseguimos ter uma vida que se achegue a Deus se não seja a graça de Jesus sendo revelada para nós. Então Pedro andava sobre as águas querendo chegar a Jesus na sua própria capacidade. Viu o vento, viu as dificuldades da vida e afundou. E o Senhor Jesus, com a sua maravilhosa graça, ele resgatou Pedro de submergir debaixo das águas. E o que isso tem a ver conosco? Nós éramos este homem que tentava andar sobre as águas porque vimos alguém andando sobre as águas e disse que o seu nome era Jesus. Mas em algum momento, para se chegar a ele, nós queríamos ir com as nossas próprias forças. Só que para viver com Jesus não é da nossa forma. Para viver com Jesus só podemos viver através de uma coisa que se chama graça. Ele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu poder. Ele que veio do alto dos céus e nos levou de volta para Deus quando ele morreu na cruz do madeiro. Ele que se pôs no nosso lugar, como diz a palavra do Senhor, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Ele é quem se pôs em nosso lugar.
Só existe uma forma de acesso para Deus, e é através de Jesus. E Pedro, ele começou a andar e olhando para Jesus, com o olho fixo em Jesus, mas por algum momento ele olhou todo aquele vento, toda aquela tempestade, e viu que ele não era possível um homem fazer aquilo, e afundou. E Jesus estava dizendo: só há uma forma. Continue olhando para mim. Só há uma forma. Eu sou o caminho para que você possa se achegar a Deus. Só há uma forma. Quando seus olhos se voltarem para mim. Quando a sua fé estiver em mim. Não existe vento que seja forte o bastante para deter um crente que está olhando para o Senhor e Salvador da sua alma. Porque esse vento, com apenas uma palavra do seu Senhor, ele se acalma. Só existe uma forma de nos achegarmos a Deus, e é Jesus. Só existe uma forma de sermos salvos, como Pedro foi, olhando para Jesus. Versículo 24 diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, porque viram os sinais milagrosos. Em verdade vos digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Primeiro eles estavam seguindo Jesus por causa dos sinais. Daí depois, agora, porque eles comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Só que isso, Jesus ainda estava tratando com eles. Porque, se você ler no versículo 15, vai dizer assim, ó: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Eles queriam Jesus agora assim, ó: esse é o rei que vai nos dar pão todo dia. E você vai ver uma comparação que eles fazem com Moisés em relação a Jesus, nesse texto, depois leiam em casa, que eles falam assim: olha, Moisés dava o maná para todo mundo aqui. Todo mundo era saciado, né? Os pais deles, quando saíram do Egito, todos os dias de manhã eles acordavam e tinham pão. Então, Senhor, nós queremos deste pão. Eles queriam proclamar Jesus para saciar novamente as suas necessidades naquela época. E daí Jesus diz assim, ó: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Então lhe perguntaram: o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que me enviou. Que creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que o Senhor fará? Os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer do pão dos céus. Jesus declarou: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas o Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Deixa eu ver outro versículo, vou avançar. Versículo 51, Jesus vai dizer: eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei a vida pelo mundo. E Jesus estava tratando com eles, não para uma satisfação momentânea, mas para uma satisfação plena. Jesus estava falando assim: olha, existe um pão que vai saciar a fome de vocês, de tal forma que as necessidades deste mundo não vão lhes ser importantes, a não ser a necessidade de viver com o Pai eternamente. Jesus, no livro de João, capítulo 1, né, João narra sobre Jesus e fala assim:
todos quantos o receberam, lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer assim que nós clamamos Abba Pai por causa do Espírito Santo que nos convence e nos leva e nos atrai ao Pai. E nós nos tornamos filhos, mas só existe uma forma de se tornar filho. Só existe uma forma de conviver com a presença de Deus. E o nome dessa pessoa é Jesus. E ele diz: e eu sou o pão vivo. E aquele que comer da minha carne e tomar do meu sangue terá comunhão comigo. E eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus já estava ali declarando para eles a forma em que ele iria morrer e que ia representar o seu corpo e a sua carne. E aqueles judeus ouviram isso. E aqueles que estavam seguindo ouviram isso e disse: dura é esta mensagem. Quem pode suportar? Quem vai poder comer da carne? Quem vai poder comer deste pão? E aqueles que estavam seguindo Jesus porque buscavam pão que era provisório, que era para aqueles dias, que era para aqueles momentos, eles começaram a se dispersar e fugir da presença de Deus, porque eles queriam as suas necessidades supridas naquele momento. E Jesus estava trazendo palavra de espírito e vida, e de transformação de caráter, e de mudança de vida, e de uma vida que viveria para sempre com o seu Deus. Com o seu Deus. E daí Jesus se volta aos seus discípulos para encerrar lá no fim do livro. No fim do capítulo, a partir do 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: e vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E a pergunta que Jesus quer fazer para nós essa noite: o que vocês vieram buscar hoje, nessa noite? A pergunta que Deus faz para nós nessa manhã: o que vocês vieram buscar? É porque vocês comeram pão e se fartaram de forma momentânea? Ou porque vocês não têm para onde ir? Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. É porque os seus olhos estão olhando para Ele e dizendo: cremos em Ti, nós cremos em Ti e sabemos que és o Santo de Deus. É porque vocês olham para Ele e vê as necessidades não da sua vida momentânea suprida, mas as necessidades eternas de ter um relacionamento com Deus vivo. É porque você olha para Jesus e entende que Ele é o único acesso de volta para Deus. É porque você olha para Jesus e entende que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É porque você entende que você é justificado pelo sangue do Cordeiro. É porque você entende que a sua vida, ela não tem sentido, ela não tem valor, ela não é preciosa sem a presença de Jesus em você. É porque você se identifica como a noiva de Cristo que aguarda, como nós cantamos hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É porque você olha para Jesus e consegue falar: só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei porque eu sei que vivo estás. É porque você olha para Jesus e você consegue dizer que Tu és o único, incomparável és na minha vida, como nós cantamos hoje, que no seu coração não cabe outro amor senão Cristo Jesus em você. É porque você olha para Jesus e fala assim: Senhor, vem com brasa viva me renovar nesse dia, vem saciar a fome e a sede da minha alma pela Tua presença. Porque nós cantamos várias canções que falam de dependência e que necessita de Cristo, que necessita da presença dEle. Mas como está a nossa fé hoje, olhando para o autor e consumador da nossa fé? Como está a nossa fé hoje? Você consegue ver tudo isso que foi cantado hoje e falar: eu creio, eu permaneço nisso, eu sei que os ventos do meu oceano podem estar abalando minha vida, mas com o som da voz dele, esse oceano vai cessar, porque ele vai acalmar os ventos. Eu consigo ver em Jesus que Ele é a minha cura, que Ele é o meu socorro. Eu consigo entender que com Ele eu vou passar pelo meio do fogo e não vou ser queimado. Se as águas virem me submergir, eu não vou sucumbir debaixo das águas. E nós vimos isso acontecer na palavra do Senhor. Nós vimos um homem que foi lançado ao mar e as águas submergiram e foi trazido de volta à tona.
Jonas, nós vimos Pedro afundando no meio das águas e o Senhor trouxe à tona novamente. Nós vimos um homem, três jovens que foram lançados no meio do fogo e o Senhor estava com eles no meio da fornalha e foram trazidos de volta. Nós vemos um Deus que Ele se move em direção aos seus filhos. Porque quando o filho pródigo chegou ali para se reconciliar com seu pai, dizendo: trate-me como um dos seus empregados, diz que o pai, ele ouviu, ele correu e disse: olha, traga um anel, põe em seu dedo, porque a partir de hoje, aquele meu filho que estava morto, ele vive. Tirou a capa e colocou sobre ele, colocou debaixo da sua tutela, debaixo da sua proteção, colocou uma sandália nos seus pés, e restaurou e matou um cordeiro ali e serviu para todos e festejou. O nosso Deus, Ele vem ao encontro dos seus filhos. Ele desceu dos céus, e nós até cantamos: desceu dos céus para nos encontrar, aqui não era o seu lugar. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro e fez morada no nosso coração. Onde está a sua fé? Você consegue ver esse Deus? Você consegue ter um relacionamento e comunhão com Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, porque as minhas capacidades, elas não me fazem se achegar diante da Tua presença, mas eu sei que o Senhor veio ao meu encontro, trocou as minhas vestes, colocou sobre minhas Tuas vestes, colocou uma sandália nos meus pés e um anel no meu dedo e falou: o meu filho que estava morto hoje vive. E nós somos atraídos por esse Deus para ir à presença dele. Um dia nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Um dia o pecado nos dominava. Mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um dia nós éramos, como diz a canção, eu era fraco pecador, é isso? Pobre pecador, perdido. Mas esse Deus, Ele veio ao nosso encontro. Ele tocou nos nossos olhos e tirou toda a cegueira. Ele viu aquele que estava morto e disse: Talita cumi, levanta. E Ele nos tirou da morte dos nossos pecados para andar com Ele. Não é na nossa força, é através da graça de Jesus que nós temos o pão da vida. Ele veio, e porque Ele veio, nós o encontramos, e porque nós o encontramos, Ele vive em nós. Mas tudo isso foi do agrado de Deus, para que vivêssemos com Ele, fazendo convergir todas as coisas a Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Onde estão os seus olhos? Onde está o seu prazer? O meu prazer está em saber que o meu Redentor vive. O meu prazer está em saber que eu posso olhar para o Autor e Consumador da minha fé todos os dias da minha vida. Fique de pé para celebrar o Senhor, seu Deus, neste momento.